pessoal, tudo certo, galera? Muito bom dia, ou muito boa tarde, na verdade. Agora são 11h53 dessa terça-feira, dia 3 de junho de 2025. E aí, como foi o mês de maio para você que está aí me assistindo? Espero que tenha sido um mês bacana, um mês bom para você aí nas suas operações. Um mês que foi até demasiadamente travado, né? Um mês bem complexo assim de ser operado, mas aqui estamos, um mês de junho, um novo ciclo, um novo mês, um novo recomeço, talvez para você que ficou no loss, que ficou no negativo durante o mês de maio, uma nova oportunidade para você fazer o certo, operar da maneira correta, seguir o seu planejamento, respeitar o seu dinheiro, certo? Bom, quero pedir desde já desculpa aí se dá uma falhada na voz, que eu estou bem gripado aí desde a semana passada, já há alguns dias. Estou bem ruim da gripe, mas até por isso que eu não trouxe conteúdo para vocês. Estava quase sem voz, estava bem ruim para mim produzir conteúdo e gravar aqui. E hoje eu quero trocar uma ideia aqui, vim trazer um bate-papo para vocês a respeito do ego. Isso mesmo, do ego, da arrogância, que é um assunto que eu até já trouxe vídeos aqui no canal. E nos últimos dias acabou me chamando a atenção um pouco, até não sei se a palavra certa seria ego, seria arrogância, talvez até vitimismo, tá? Seria a palavra mais correta. E por que eu quis trazer esse conteúdo aqui? Bom, na semana passada, o meu amigo aí, o Gão, o Hugo lá do TT, do canal Trade na Tela, ele foi finalista da competição da corretora Elliott. E eu estava, né, acompanho bastante as redes sociais e tal, geralmente no YouTube, vocês sempre vão me ver aí trocando ideia, colocando comentários nos canais de alguns amigos que eu fiz aqui no YouTube, então estou sempre interagindo nas redes sociais, pelo YouTube também. Aliás, para você que não me segue, Anderson Rodrigues Trader lá no Instagram, tá? Me segue lá também, que geralmente eu tô ali conversando, tô respondendo as pessoas pelo direct do Insta. Nesses vídeos, nesses posts, eu sempre acabo, né, interagindo com as pessoas, lendo comentários e tal, e me chamou a atenção a quantidade de pessoas, e até não dei os parabéns aqui pro Hugo, né? Parabéns pro Hugão, que foi lá pra final, mandou muito bem, o cara opera demais, o cara extremamente profissional, ficou em segundo lugar, levou 30 mil lá nesse torneio. Eu fiquei na posição 47º, na posição 47, levei R$ 290. Fui bem, hein? Levei R$ 290, já garantiu um churrasco aqui que o gaúcho gosta. E nesses comentários dos vídeos, depois eu vou colocar aqui para vocês verem, tem uma série de pessoas falando mal. Falando mal do torneio, falando mal dos finalistas, falando mal de como foi conduzido o torneio e tal, porque eles aceitavam robôs também, estava lá no regulamento. O trader, olha, tá para nascer um bicho mais arrogante e vitimista do que um trader, tá? Eu vou colocar aqui nos vídeos, vocês vão entender o que eu estou falando, não é isso, é esse aqui. Olha só, cara, esse aqui é o da final, tá? Deixa eu colocar aqui no anterior, que foi onde eles divulgaram os resultados. Ah, sobre o mercado, tá? Hoje eu não fiz, acabei não fazendo nenhum trade ainda, depois eu vou mostrar como é que tá essa conta aqui para vocês, que é aquela conta de 2K, tá? Que eu tô fazendo o exame da 07. Olha só os comentários aqui, eu vou ler alguns para vocês. Nunca que você com 15 mil de margem ia fazer isso na conta real, day trade não é brincadeira. Por que isso? Porque os caras fizeram ali, o Hugo fechou com 70 e poucos mil em uma semana, com uma conta de 15 mil. Então ele alavancou ali 4, 5 vezes o valor da conta. Só que nos torneios, para quem acompanha, pessoal, isso é extremamente comum, todo torneio acontece isso, é exatamente assim. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Ao meu ver, tem que ser campeonato de um mês para mostrar isso que eu concordo, tá? Sem robô. Aqui é uma questão que estava no regulamento, né, cara? Se tu aceita participar, tá? Então automaticamente tá no regulamento, tu aceitou o regulamento, então não pode reclamar dele. Mas eu concordo que deveria ter um campeonato mais longo. Vamos ver aqui. Primeiro trade do Ramon, se não me engano, foi menos 13K. Esse aqui foi o campeão, tá? Vamos ver aqui. Será que na final valerá robô? Por que mais de 200 trades? Gostei do perfil do Hugo. O cara fez 25 trades. O Hugo manda bem demais, cara. Vamos ver. Ó, vocês, organizadores, acreditam que nós engolimos esse teatro feito com essa Copa? Ontem na live, mais de 10 mil operando, mais de 700 ao vivo. Cara, isso aqui, normalmente, aqui achei estranho esse campeonato. Quero ver lá na B3 se os colocados vão fazer com essa, né?
fazer os mais de 30K que fizeram nos primeiros dias. Se não fizer é porque tem rolo aí. Como assim tem rolo? Como assim tem rolo? Por que tem rolo? Porque o cara não conseguiu ser finalista? Por isso que ele acha que tem rolo? Vamos ver aqui a próxima aqui, o próximo vídeo. Alguns dos comentários. Parabéns, tatatã, e tem o meu aqui xingando a galera, vamos ver. 45 minutos nem é fazer trade. Isso aqui era sobre o regulamento dos caras lá na final. Ramon é fera. Parabéns, Hugo. Achei muito fácil, um falou aqui. Achei muito fácil. Aí o músico na bolsa, que até é seguidor aqui do canal, falou: parece que o Brasil tem um dos povos mais invejosos do planeta. Vide os chorões aqui nos comentários. Quebraram a conta e não querem que ninguém ganhe. É por aí, concordo totalmente. Vamos ver aqui. Você seria educar. Tatatã. Sinceramente, perda de tempo. Olha só isso aqui, ó. Sinceramente, uma perda de tempo. E falo isso não porque não fui finalista. Desde o início, isso estava estranho. Os caras operando em casa usando robô e ao vivo o gráfico cru. O outro aí foi desclassificado com 17K negativo. Não. Ah, sim, o rapaz que alavancou lá. Cara, valia 100 mil reais. Vocês queriam o quê? O cara que estava negativo lá no torneio presencial, óbvio que o cara vai alavancar. Valia 100 mil de premiação, sabe? Entrou no tudo ou nada. Cara, 100 mil. Só digo isso para vocês. Sem comentários, uma final dessas, os traders fizeram mais de 70 mil na semana e sair negativo. E os finalistas fazendo 10K. O cara que fez... Olha só, o cara que chegou lá na final tinha feito 70 mil, tá? Isso aqui dividido pelos 5 dias do torneio, daria em torno de 14 mil por dia. Cara, tá na média. Tá tudo certo. E eu quero ver, eu queria ver mesmo. Ó, sério que vocês estão acreditando nessa Copa? Ramon ficou em primeiro porque estava burlando regras. Não, não é, cara. Ninguém estava burlando regra nenhuma, tá? Eu queria ver, sinceramente, eu queria ver esses caras aí, essa galera que tá criticando, operar lá. E eu já participei por isso lá, já participei de algo semelhante lá na final, na sede do Banco Inter, lá em São Paulo também. É horrível, é muito difícil, extremamente difícil você operar ao vivo ali com várias pessoas te assistindo, tá? É extremamente difícil, então a pressão pega, não é fácil não. O trader, tá? O trader tem um problema grave que ele quer muito ter razão. Ele quer muito ser o certo, sabe? Você vê isso, cara, para quem participa de grupos aí no Telegram, no WhatsApp, de galera que opera. Você nunca viu ali alguém manda, sei lá, na abertura ali, 9 horas abriu o mercado, alguém manda, o mercado vai buscar o preço X. Aí o mercado realmente vai lá, dali 10, 15 minutos, meia hora, aí ele volta lá falando, viu? Eu falei que o mercado ia. Meu Deus, gente, que mundo essa galera vive? Onde só porque ela não ganhou algo ou porque ela não conseguiu performar em algo é porque foi burlado, é porque alguém roubou, é porque alguém fez algo fora das regras, é porque o fulano usou robô só por isso que ele conseguiu e eu não consegui. Pelo amor de Deus, gente, vamos abrir um pouquinho a cabeça, vamos abrir um pouquinho a mente, sabe? E eu vejo isso muito, e é justamente por isso, cara, por esses motivos que as pessoas quebram aqui no mercado, que elas não conseguem performar, porque elas querem ter a razão, elas buscam sempre, né, estar certas, elas querem sempre ser melhor do que o outro. O cara que conseguiu, se alguém conseguiu chegar lá e ela não conseguiu chegar lá, é porque o cara fez algo errado, é porque ele burlou regras. Mano, e esse pensamento que muitas pessoas têm, elas trazem para o mercado. E daí sai aqueles conceitos de que o mercado é manipulado. Eu vou operar Forex porque o mercado aqui no Brasil é manipulado e lá fora é muito melhor. Não, não é assim, gente, sabe? Não é assim. Então, você que tem esse tipo de pensamento, você que faz esse tipo de comentário nos vídeos por aí, irmão, abre um pouquinho sua mente, tá? O fulano não ganha dinheiro, ele só vende curso. Eu vendi aqui uma mentoria e tem uma criatura que pegou um comentário meu de 10 meses atrás, que eu falei que eu nunca tinha vendido nada, e veio aqui no canal me criticar porque eu tava vendendo mentoria, pelo amor de Deus. Aliás, para quem não sabe, eu estou com uma turma aberta para se iniciar no dia 23 de junho. Tá? Quem tiver interesse, me chama. Eu vou mostrar alguns feedbacks ali a respeito disso, tá? E eu sim vendi, e essa vai ser a segunda e última turma que eu vou fazer de mentoria, pelo menos para esse ano. Alguém pode falar assim, é papo de vendedor e tal. Ele vai, não, não vou, tá? Porque tá nascendo um outro projeto meu aí, e eu não vou mais nem ter tempo de fazer isso. Eu já tenho alguns alunos
inclusive que participaram dessa primeira turma que eu mentoro agora individualmente, e eu não vou mais fazer turma em grupo, tá? Eu fiz com preço bem acessível e, tá, se eu não me engano, agora eu ajustei para 597. Eu operei, eu fiz 3 aulas às noites com a turma, vai ser nesse mesmo formato e depois vai ter mais uma de encerramento. Eu operei por 5 pregões ao vivo com a turma. Eu não trago ilusão aqui, eu não mostro boleta fake que nem os caras fazem por aí na internet, no Instagram, não. Tem mentorias, eu estava olhando de uma pessoa famosinha aí, custando R$ 5.400. Uma mentoria que é só aos sábados de manhã, que não opera com os alunos, que não mostra operando. Então, olha, não é fazer propaganda não, mas eu tive aí alguns feedbacks muito bacanas, positivos, tá? Um aluno aqui meu falando, ó, Green aqui hoje também, grato por ter feito parte da mentoria, outra pessoa operando depois dela. Tamo junto demais, eu agradeci ele, Danilão, um cara muito focado. Amém, não tenho dado a devida atenção que precisa por conta do meu serviço. Mas desde o dia que comecei, logo após a mentoria, estou positivo, coisa que antes nunca acontecia. 8 dias de pregão, resultado positivo. Cara, isso aqui me deixa extremamente feliz, tá? Tem um outro aqui que eu quero mostrar para vocês que eu fiz um post lá no Insta. Esse aqui, ó. O cara tinha 230, ele mandou o relatório dele para mim de 45 dias antes da mentoria, tá? 239 operações, o cara fazia 40 operações por dia. E após a mentoria, ele me mandou aqui o relatório semanal dele com 5 trades em uma semana. Cara, isso aqui para mim, colher um feedback assim para mim é espetacular. É saber que por um preço justo, simbólico praticamente, porque na primeira turma eu cobrei 497, eu pude contribuir e ajudar na vida das pessoas, tá? Trazendo aqui a realidade do mercado. Eu vou ver depois se eu coloco aqui a curva de patrimônio da minha conta pessoal aqui no final do vídeo, tá? Alguns amigos aqui do YouTube estão fazendo projetos operando em conta real ao vivo, como eu já fiz aqui algumas vezes, depois acaba abandonando, me entristece, aconteceram algumas coisas aí que me deixaram um pouco chateado com o YouTube, mas, cara, eu sei que eu devo isso a vocês, tá? Vou pegar aí, talvez, esse mês de junho até, vou pegar uma conta aí com R$ 1.000, vou mostrar todo dia lá na corretora como eu vinha fazendo, certinho, para a gente calcular a rentabilidade, fazer um projetinho de uma maneira organizada, que, sinceramente, eu tenho até vergonha vendo aí o que o Éder Leal tá fazendo lá, por exemplo, fazendo de uma maneira muito, muito clara, tá? Muito bacana, assim, e eu admiro muito os amigos que eu fiz aqui no YouTube que mostram o day trade com transparência. Sigam lá, cara, o canal desse cara aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Esse cara aqui, ó. Sigam lá o canal do Diego, por quê? Ele tem, nesse momento, 229 inscritos. Cara, vamos, pelo menos você que me assiste aí, que tal dobrar o canal desse cara aqui? Fazer ele chegar aí a 500 inscritos, pelo menos, essa semana aí. Me ajuda? Sigam lá o canal do Diego, porque é um cara que tem uma mentalidade, uma cabeça de um cara vencedor. E eu tenho certeza que se você assistir os vídeos dele, você ouvindo lá as ideias, o bate-papo que esse cara traz lá no canal dele, eu tenho certeza que pode agregar algo aí para você que está me assistindo. E o que eu ia falar antes, só para encerrar aqui agora de uma vez, é que a galera vai nos vídeos sobre day trade falando mal, que day trade não funciona e tal, mas se você for perceber, são pessoas que se machucaram no mercado. E é muito provável, tá? Por que esse cara, ele vai em todos os vídeos de day trade falando que não funciona, que day trade não dá certo, que ninguém ganha dinheiro com trade, porque ele quer se convencer, ele quer provar para ele mesmo que como não funcionou para ele, que ninguém vai conseguir, que ninguém consegue, que ninguém extrai dinheiro do mercado de day trade, porque ele quer ter razão. É exatamente isso que eu falei para você. Mas pode perceber que esse cara, ele está em todos os vídeos falando isso aí. Ele assiste lá os podcasts, fala que não dá certo, mas não larga o osso. Tá sempre assistindo, porque lá no fundo, lá no interior, lá no coraçãozinho dele, ele sabe que não deu certo para ele, porque ele fez bobagem, porque ele quis ser egocêntrico com o mercado. Ele trouxe a arrogância que ele tem na vida dele e que ele demonstra lá nesses comentários, ele trouxe aqui para dentro do mercado. Quando era para estopar, ele não estopava. Quando era para sair de um trade, ele fazia preço médio. Quando era para encerrar o dia ali fazendo 1, 2 operações, ele fazia mais 3, 4, 5, 10 operações no dia e multiplicava o loss dele. Então, esse tipo de perfil é o trader arrogante, é o cara que vai se frustrar no mercado e vai sair falando mal de day trade, tá? Eu vou abrir esse relatório aqui. Semana passada eu dei uma alavancada nessa conta aqui, acabei
tomando uns losses violentos. Vamos ver aqui, 30 dias, deixa eu colocar o gráfico para ver como é que a gente está nessa conta. De 2K dá 0,7. Estamos aí com 427 de saldo, tá? Então vamos ver se pinta alguma operação aí. Eu comecei há poucos dias, na verdade, isso foi a segunda semana recém. E eu tenho que fazer um trade, eu tenho que fazer um resultado de R$ 2.000. Bom, por enquanto não tem trade, o mercado para mim está consolidado, tá? Eu tenho uma região importante de resistência ali pelos 138.500, então enquanto o mercado estiver nessa região que ele está trabalhando aqui, para mim é um mercado consolidado, beleza? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e daqui a pouquinho eu retorno com vocês se pintar algum trade. Voltando aqui, agora são 1h39 da tarde. Não efetuei nenhum trade aqui nessa conta, tá? O mercado, eu estava aguardando que nesse rompimento de máxima aqui o mercado fosse seguir o movimento altista, mas o mercado acabou devolvendo já no próximo candle e eu acabei não entrando, tá? Fiquei sem nenhum trade aqui, provavelmente não vou fazer. Eu estava me lembrando aqui que naqueles comentários que eu mostrei ali para vocês, tinha um que dizia o seguinte, que a galera que foi ali para o torneio, todos estavam operando apenas com o gráfico de 2 minutos e 5 minutos, a pessoa falou, e com média móvel. Como que alguém vai conseguir fazer um valor expressivo usando só isso? Às vezes, tá? E talvez isso valha para você que está aí me assistindo. Você está procurando aí um setup mágico, uma fórmula milagrosa que não existe. Tá? O mercado ele é simples. A questão é que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro porque quando elas ganham, tá? Elas ganham assim, pequenininho, e quando elas perdem assim. Então ela ganha, 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 e quando toma loss de 10, 15 vezes o dinheiro o dinheiro que ela estava ganhando, né, estava acostumada a fazer ali nos dias de gain. Então ela ganha de colher e perde de balde. E é isso que estraga a performance de todo mundo que opera no mercado. Se você está aí buscando, né, na minha mentoria, por exemplo, para quem está interessado, me chama lá no direct do Instagram, Anderson Rodrigues Trader, ou no e-mail andersonrodriguestrader@gmail.com. Você não precisa procurar aí uma fórmula milagrosa, e não é isso que eu mostro aqui no meu canal, porque não existe essa fórmula mágica. E talvez você está perdendo o seu tempo estudando coisas erradas ou procurando algo que você jamais vai encontrar. Não existe algo 100% objetivo que você vai comprar e vender e você, né, todos os dias e você vai sair lucrativo no longo prazo. Você precisa aprender a identificar quando aplicar determinado modelo operacional, qual é o cenário ideal, você achar ali uma relação entre risco-retorno e a taxa de acerto que vai te fazer lucrativo no longo prazo. É isso que interessa. As pessoas estão focadas muito em um dia ou em um trade ou em uma semana, esperando que seja, né, que aconteça ali um milagre na vida delas e elas mudem de vida, e não é isso, tá? Não é isso que vai te trazer resultado. Então eu vou mostrar aqui a minha curva de performance e para que vocês entendam isso que eu estou falando sobre períodos, ciclos ruins, mas o que interessa é essa curva de patrimônio sua, ela ser ascendente. Só para que vocês entendam, tá? É isso aqui que importa no mercado, você ter consciência que em alguns momentos você vai performar melhor, em outros momentos você vai ter um ciclo ruim no mercado, tá? Onde você precisa se proteger e não se alavancar mais, ciclos em que você vai performar melhor, certo? Em outros ciclos, né? Esse aqui, por exemplo, em outros ciclos, deixa eu colocar aqui uma aba, em outros ciclos o seu operacional, ele não vai performar tão bem, tá? O seu operacional vai andar meio de lado, você não vai conseguir performar, talvez vai ter aí um rebaixamento de capital sempre dentro do seu gerenciamento de risco, mas o que importa é essa curva no longo prazo, ela ser ascendente, ela estar para cima, e é isso que vai trazer resultado para você aqui no nosso mercado. Beleza? Grande abraço, fiquem todos com Deus e desejo a vocês um excelente mês de junho e que vocês tenham aí bons trades sempre dentro do gerenciamento de risco, sempre dentro do operacional, daquilo que vocês estipularam para que seja feito aqui no mercado com clareza e com muita consciência. Grande abraço e boa semana para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.